Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Luísa Rangel, da Católica EAD, e estarei acompanhando vocês durante a realização das atividades da disciplina Filosofia da Ciência. Vamos juntos? O objetivo dessa unidade é apresentar uma visão panorâmica da filosofia da ciência, identificar as nuances entre a filosofia, a ciência e os diferentes temas voltados à teoria do conhecimento. Não poderia deixar de comentar que, do ponto de vista epistemológico, é certo que os homens seguem em busca de certezas e verdades sobre o mundo, assim como os filósofos na antiguidade. No entanto, vivencia na atualidade uma crise de confiança na ciência e nas instituições científicas, nas universidades, centros de pesquisa, instituições de fomento, que o próprio homem ajudou a construir. Esse fenômeno, no entendimento de vários pesquisadores, é mundial e também será objeto de análise da nossa disciplina. Os efeitos desse fenômeno foram problematizados e estão disponíveis em pesquisas como a World Survey. Elas mostram que 73% das pessoas desconfiam da ciência, as pessoas entrevistadas. E 23% consideram que a produção científica pouco contribui para o desenvolvimento econômico e social do país. Como podemos explicar essa desconfiança na ciência? Que fenômeno é esse? Por que existem pessoas que negam que o aquecimento global e o fato de que as mudanças climáticas podem ter como causa a nossa ação, ou seja, a ação do homem, a ação humana? Como explicar o movimento anti-vacinas, que fez ressurgir diferentes doenças como a própria meningite, a catapora, o sarampo, entre outras? E o ressurgimento de um movimento conhecido como terraplanista, em que várias pessoas vão afirmar que a Terra não é redonda, mas que a Terra é plana. Será que as pessoas deixaram de acreditar no conhecimento científico? Existe um movimento anticientífico em curso? Antes de responder a esses questionamentos, vamos compreender como estão divididos os campos da investigação filosófica. A filósofa brasileira Marilena Chaui vai dizer que os campos de investigação filosófica são três. O primeiro é o do conhecimento da realidade, dessa realidade última de todos os seres, ou da essência de toda a realidade, que ficou conhecida também como ontologia. A segunda é a do conhecimento das ações humanas, ou dos valores e das finalidades da ação humana, que tratariam de questões como a ética, a política, as técnicas e as artes. E uma terceira, que é o do conhecimento da capacidade humana de conhecer, isto é, o conhecimento do próprio pensamento em exercício. Aqui distinguem-se a lógica, que oferece as leis gerais do pensamento, a teoria do conhecimento, que oferece os procedimentos pelos quais podemos conhecer, quais são os métodos, que fazem com que torne acessível o conhecimento, e a ciência propriamente dita e o conhecimento científico, ou seja, a epistemologia. A epistemologia, ela então vai ser a filosofia da ciência, que vai buscar conhecer as etapas, as fases, os procedimentos e tudo mais que envolve o conhecimento científico. Como vamos verificar durante a nossa disciplina, a filosofia da ciência questiona a ciência e o saber científico, enquanto a ciência se ocupa de problemas específicos dos fenômenos naturais ou dos fenômenos sociais. E a filosofia se encarrega de reflexões e questionamentos mais gerais. Entre as questões que ocupam a filosofia da ciência, podemos destacar o que é ciência, o que é o conhecimento científico, qual é o seu valor de verdade,
para que serve a ciência e até mesmo quais são os limites impostos à ciência e ao conhecimento científico. É importante destacar, para estabelecer uma melhor distinção entre filosofia e ciência, que no início da filosofia, todas as ciências compunham um tronco comum de conhecimento que ficava resguardado, sobre um guarda-chuva maior que era a filosofia. Naquele momento, a filosofia buscava o saber pelo saber. No início, buscou compreender racionalmente o mundo, muitas vezes por meio da argumentação e, posteriormente, também por meio de uma argumentação lógica proposta por Aristóteles. Naquele momento, a filosofia englobava todas as áreas do conhecimento. Dessa forma, nós podemos entender que a filosofia ela vai tratar de um pensamento da totalidade. Ela vai buscar conhecer o conjunto das coisas. E ela parte, de uma reflexão crítica, tendo em vista o objeto do conhecimento. Já a ciência, ela vai buscar a experiência, as particularidades. Ela também vai fazer uma reflexão crítica, mas a ciência, ela busca comprovações. Ela precisa trabalhar com questões objetivas, com objeto real. E ela busca não só a reflexão crítica. A filosofia busca uma reflexão crítica de questionamento. Muitas vezes a filosofia não vai apresentar respostas. Já a ciência, ela trabalha necessariamente com a comprovação do conhecimento científico. Durante as nossas aulas, nós vamos compreender melhor como opera a ciência e como opera a filosofia da ciência. Mas antes, eu gostaria de fazer uma observação sobre o momento que nós estamos vivendo ao iniciar a nossa disciplina. É um momento em que cientistas do mundo inteiro buscam respostas, vacinas ou medicamentos específicos para tratar ou prevenir os sintomas causados por um novo vírus, o coronavírus ou o Covid-19. Esse vírus causa problemas respiratórios semelhantes a uma gripe e sintomas como tosse, febre, dores de barriga e, em casos mais graves, dificuldades respiratórias que podem levar ao óbito. A sua principal forma de contágio é o contato com uma pessoa infectada, que transmite o vírus por meio de tosse e de espirros. O vírus também se propaga quando a pessoa toca em uma superfície ou um objeto contaminado e depois leva suas mãos aos olhos, nariz ou boca. Como nós sabemos, ainda não existe uma vacina específica que previna o contágio, nem mesmo um medicamento para sua cura. As medidas preventivas têm sido lavar muito bem as mãos, com bastante frequência, utilizar o álcool gel e também o isolamento social. Como podemos observar, de tempos em tempos, o homem se vê confrontado com desafios que colocam em risco a sua própria sobrevivência. E aos poucos ele foi desenvolvendo a capacidade de dar respostas inteligentes aos diferentes problemas que surgem. Tal evolução intelectual culminou com a busca sistemática de conhecimento. E embora o homem sempre tenha procurado conhecer, uma forma mais sistemática de conhecimento só vai ter início com o nascimento da filosofia na Grécia Antiga. Assim, para compreendermos o que é ciência e a sua relação com a filosofia, é importante fazermos uma análise da evolução do pensamento científico no decorrer da história. Para tanto, vamos iniciar com os filósofos pré-socráticos, também conhecidos como filósofos da natureza. Por volta do ano 600 a.C., surgem na cidade de Mileto, na Grécia, as ideias dos filósofos Tales de Mileto, Anaximandro e Anaxímenes. Este período marca o rompimento com as explicações mitológicas e o início da história da filosofia grega, com as suas explicações sobre a origem e a composição do universo.
Como já estudamos em outras disciplinas, cada um dos filósofos pré-socráticos buscou conhecer essa origem em elementos diferentes. Esses elementos ficaram conhecidos como arqué, e o arqué seria então o princípio que deu origem a todas as coisas. Para Tales de Mileto e Anaximandro, o arqué seria o princípio da vida, a sua substância primária seria a água e o apeiron, respectivamente. Já Anaxímenes afirmava ser o ar a sua substância primária, a partir da qual todas as outras coisas seriam originadas. Esses pensadores iniciaram uma nova forma de observação do mundo. As suas explicações se constituíram numa ruptura com a mitologia, com o mito, pois mesmo mantendo elementos da estrutura mística, como, por exemplo, a busca da origem do universo em uma única unidade, esses novos pensadores introduziram aspectos que permitiram a elaboração de um pensamento racional, através do uso do logos. Os fenômenos foram reconhecidos e a natureza foi assumida como um tema central das investigações. Por isso, eles ficaram conhecidos como os filósofos da natureza. O seu olhar, a sua busca, a compreensão dos fenômenos naquele momento, tinham como perspectiva a physis, o mundo natural. Também por volta do século IV a.C., Pitágoras procurou compreender os fenômenos naturais. Mas para esse filósofo em especial e os seus seguidores, ou seja, os pitagóricos, o universo e todos os seus fenômenos eram formados por números. Assim, a elaboração do pensamento racional alcançou um maior poder de abstração. Como podemos observar, a noção de número, ela permitia ir além de elementos sensíveis presentes na natureza física, que a gente pudesse olhar, tocar. Então, através da abstração, era possível levar a novas compreensões de aspectos fundamentais dessa natureza. Na sequência, Parmênides, que também foi discípulo de Pitágoras, vai desenvolver uma outra concepção, questionando a contradição dessa unidade que geraria a multiplicidade na concepção do ser e as suas consequências. Isso vai ter uma grande influência sobre os pensadores que vão suceder. Demócrito já vai dar continuidade à teoria dos átomos, que foi proposta inicialmente pelo seu mestre, que foi Leucipo de Mileto. Ele considerava que o universo era composto por um número infinito de partículas finitas, reconhecendo então a natureza como a única fonte de problemas, mas também a única fonte de respostas. Com Demócrito, inicia-se então a noção de uma lei natural. Toda e qualquer determinação deveria ser compreendida no âmbito da natureza, ligando-se à causalidade. Deveria existir uma força exterior ao ser. Essa força exterior explicaria o movimento, ou seja, uma determinação mecânica, que ficou conhecida como determinismo, que seria um princípio segundo o qual todos os fenômenos da natureza estão ligados entre si por rígidas relações de causalidade e leis universais que excluem o acaso e a indeterminação. Na sequência, teremos as contribuições de Sócrates, Platão e Aristóteles. Esses três filósofos ou pensadores marcaram não apenas a sua época, mas todo o desenvolvimento da filosofia e da ciência ocidental. Eles trouxeram para o centro das suas preocupações o homem, não mais a natureza, como os outros pensadores gregos, os pré-socráticos. Esses filósofos percebiam o ser humano como capaz de produzir conhecimento, por possuir uma alma diferenciada do corpo.
Todos eles propuseram formas de ação e métodos que levariam o homem a produzir um determinado conhecimento. Sócrates vai influenciar fortemente os pensadores que o sucederam. Foi Sócrates que introduziu a questão dos conceitos universais e da indução, como vamos estudar em outras unidades. Além de preocupar-se com o conhecimento do homem e da sociedade, adicionou aspectos éticos e políticos, desenvolvendo um conhecimento rigoroso. Platão, ao contrário de Sócrates, que foi seu mestre na juventude, deixou uma vasta obra escrita, ainda hoje conservada, e elaborou um sistema filosófico e um método de investigação que buscava o verdadeiro saber, ou seja, um saber que permitiria construir uma cidade mais perfeita e justa, como foi a proposta na República de Platão. Por isso, considerava essencial descobrir as verdades sobre as coisas, ensinar pessoas a descobri-las e aplicá-las à Constituição e ao governo da cidade. Nós vamos ver que essa questão da verdade ela vai ser muito presente e muito importante para o debate da filosofia da ciência. Já Aristóteles influenciou por séculos o modelo de ciência da sociedade ocidental. Para Aristóteles, havia duas vias de raciocínio indispensáveis para a aquisição do conhecimento científico: a indução e a dedução. Aristóteles vai utilizar essas duas formas de raciocínio para analisar os fenômenos, estabelecendo que o conhecimento científico e cada ciência particular assumiriam o caráter de um conhecimento de verdades demonstradas. Ele construiu ideias marcadas por uma concepção de conhecimento contemplativo, que não possui uma preocupação em intervir no fenômeno observado, referindo-se a verdades que não mudam sobre um mundo fechado e também finito. Apresentou uma das formas mais acabadas de pensamento racional na Grécia Antiga, que foi o raciocínio lógico. Agora daremos um salto na história que vai nos levar ao século XV, onde o sistema feudal já estava em decadência e o mundo experimentava o crescimento das cidades e do comércio, iniciando as mudanças na história da civilização ocidental. Nesse contexto, surgiu, no século XVII, a chamada ciência moderna, com Galileu Galilei. O universo visto por Aristóteles, que era um universo estático, com seres caminhando para um fim determinado e dispostos de acordo com uma organização bem definida, assim como na lógica, nas demonstrações do raciocínio lógico, essa nova visão de mundo da ciência moderna, instaurada nesse período de transição entre os velhos pensamentos medievais, que foram alavancados pelo poder da Igreja Católica, com novos pensamentos, formulam uma nova imagem do universo. Nesse momento, pensadores como Galileu, Newton, Descartes, Bacon, Hobbes vão estabelecer os novos caminhos para o conhecimento científico. Um dos principais pensadores é Francis Bacon, um filósofo inglês que foi responsável pela base da ciência moderna, com seu método indutivo. Então, trazendo a indução como método, ele permite, a partir de fatos particulares, chegar a conclusões universais. Sim, o método indutivo já existia, mas foi com Bacon que ele foi aprimorado e teve uma maior divulgação e utilização na teoria do conhecimento. Após Bacon, muito se pensou e escreveu sobre a ciência, especialmente devido aos avanços e descobertas dos séculos seguintes. E aí nós vamos ter René Descartes, que vai desenvolver o seu método, elaborando a dúvida hiperbólica e é responsável pela frase penso, logo existo. Como já falamos, houveram as contribuições e discussões também de Galileu Galilei, Isaac Newton, entre outros.
Deste aumento considerável de pensadores que se dedicaram ao campo da filosofia da ciência, estudaremos durante a nossa disciplina alguns de forma mais aprofundada, para conhecermos e refletirmos sobre suas importantes contribuições ao campo da filosofia da ciência. Entre estes, destacamos Karl Popper, Thomas Kuhn e Lakatos. Mas antes de encerrar, gostaria de comentar um último aspecto referente aos obstáculos ao conhecimento. Como podemos observar, desde Sócrates, empregam-se técnicas de demolição de falsas crenças e de desnudamento de formas viciosas e falaciosas de raciocínio. Antes de ter início o processo de busca de conhecimento, o filósofo e o cientista devem procurar identificar os possíveis entraves aos sucessos de seus empreendimentos. É por isso que, mais uma vez, lançamos mão do momento atual que nós estamos vivenciando no mundo para explorar um pouco a importância do conhecimento científico e mostrar as dificuldades também de se alcançar o conhecimento científico. Nesse momento atual, enquanto cientistas, médicos, profissionais da saúde do mundo todo buscam conhecer de forma mais aprofundada esse novo vírus, e também elementos que nos ajudem a conter a epidemia, que só no Brasil já matou mais de 10.000 pessoas. Nós ainda temos que conviver com pessoas que negam as principais medidas adotadas pela Organização Mundial da Saúde para sua contenção, que é o isolamento social, afirmando, muitas vezes, que o vírus não é perigoso, que esse vírus é apenas uma gripezinha, indo de contrário a tudo que os cientistas do mundo inteiro estão afirmando, sobretudo a forma como conter a disseminação desse vírus. É importante dizer também que diferentes setores da sociedade debatem e pesquisam o efeito do coronavírus, seja nos impactos da economia, seja nos impactos na educação, com o fechamento das escolas e com a introdução de novas metodologias para garantir as aulas durante esse período de isolamento social, que também está sendo feita no formato da EAD, por meio das tecnologias digitais, ou na gestão da saúde pública. O fato é que, pós-pandemia, esse nosso mundo não será o mesmo. E a comunidade científica tem mostrado a sua importância, desenvolvendo pesquisas de ponta e soluções inovadoras em diferentes áreas no combate a esse novo coronavírus. Alguns países tiveram sucesso ao conter a disseminação do vírus. Nós ainda estamos iniciando essa batalha. E eu faço questão de trazer esse momento atual que nós estamos vivenciando, porque são questões como essas que importam a filosofia da ciência. E são questões como essas que fizeram com que a ciência se desenvolvesse ao longo da história da humanidade. Assim como os questionamentos que buscaremos responder ao longo das nossas aulas, o que é ciência, o que é epistemologia, o que é a verdade, o que é a teoria do conhecimento, o que é método, o que é filosofia da ciência, qual é de fato a sua importância, não só no contexto atual, mas ao longo da história da sociedade, né, que fez com que a gente obtivesse avanços importantes, como o homem chegar, por exemplo, até a Lua, e também conter doenças importantes ao longo da história da humanidade. Então, o que é ciência? Segundo o dicionário, o conhecimento atento e profundo de algo. Nós vamos sempre perceber que o conhecimento científico vai partir de problemas, né? Por isso que quando a gente vai elaborar o nosso TCC, um projeto de pesquisa, a gente precisa pensar, refletir sobre um problema e trazer esse problema para que através do estudo, para que através da pesquisa, a gente e de um método de pesquisa, é claro, a gente possa chegar a conclusões, que a gente possa chegar a um entendimento melhor e avanços
sobre esses problemas. Enfim, o conhecimento, né, a ciência, vai ser então um corpo de conhecimentos sistematizados, adquiridos via observação, identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos e também de fatos, e formulados de forma metódica e também de forma racional. Nós vamos encerrando essa introdução, esse panorama sobre a filosofia da ciência, e eu gostaria de pedir a todos vocês que fiquem atentos ao nosso material de apoio, à indicação de livros, de textos, de filmes. Muito obrigada, até a próxima unidade e vamos juntos!